Eu aposto contigo que quando tu ouve a palavra herança, automaticamente já vem na tua cabeça algo que alguém vai herdar de alguma outra pessoa. Pois é, dentro da programação orientada a objetos, a gente também tem esse conceito para usar nas nossas classes. Não sabe como usar a herança? Então esse vídeo aqui é para ti, porque eu vou mostrar na prática, na tela do meu computador, como que tu pode usar a herança nos teus projetos. Então fica comigo aqui no vídeo e bora lá! Fala galera, Henrique Giareta por aqui, e o vídeo de hoje nada mais é do que uma continuação à série de vídeos que eu estou fazendo aqui sobre programação orientada a objetos, que eu carinhosamente intitulei como Deus no céu e POO na terra. No vídeo de hoje a gente não vai entrar em conceitos, né? Isso é muito importante e é por isso que eu já disponibilizei um vídeo aqui no canal falando sobre os conceitos da POO e também dando uma introdução aos 4 pilares que a gente tem dentro da programação orientada a objetos. Então se tu ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui no card, então clica ali para dar uma olhada porque é de extrema importância antes que tu possa vir aqui para a tela do computador e botar a mão na massa. E uma coisa muito importante para falar para vocês, galera, é que aqui no exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu vou estar usando como base a linguagem C#. Porém, a base, a teoria, vocês podem aplicar para qualquer outra linguagem de programação. Então, antes da gente ir para a tela do meu computador, eu já te peço para tu te inscrever aqui no canal, me dar essa força, porque é realmente vídeo assim que eu vou sempre lançar, pensando sempre em te ajudar. Essa série eu tenho certeza que vai te ajudar e muito, então para não perder os próximos capítulos da série, já clica aqui no botão de inscreva-se, é totalmente gratuito e eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. Eu te dou a minha palavra, então de coração, muito obrigado pela inscrição. Muito bem, galera, já estamos aqui na tela do meu computador e esse projeto aqui que vocês estão vendo é um projeto que eu criei do zero. É um projeto super simples, nada mais é do que um .NET New Web API, muito simples de criar. E esse projeto aqui eu vou estar sempre alimentando ele conforme as coisas que a gente for vendo. Então vocês podem ver aqui que eu já criei uma pasta pilares e já coloquei aqui 2 classes, herança e pessoa, e é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Nos próximos vídeos eu vou estar acrescentando aqui sobre cada assunto para que a gente não se perca no meio do caminho, a gente sempre possa ter aonde consultar. Galera, vocês devem lembrar do vídeo então de conceitos que a herança é quando eu herdo atributos e métodos de uma classe pai. Eu tenho uma classe filha e uma classe pai. Nesse caso aqui, a minha classe pai é a classe pessoa. E como que eu sei isso? Porque simplesmente eu estou usando a conotação da herança. Sempre que eu tenho uma classe em C# e eu coloco 2 pontos e o nome de outra classe, significa que eu estou herdando dessa classe em específico. Então aqui eu tenho uma classe funcionário e aqui eu tenho a classe pessoa, onde eu estou herdando dela. Se a gente abrir aqui a classe pessoa, por exemplo, vocês vão ver que é uma classe super simples, ela tem 2 propriedades e tem um método bem simples, uma classe bem tranquila. E aqui dentro da classe funcionário, se a gente expandir aqui, a gente vai ver que a gente tem 2 propriedades somente. A gente tem data de admissão e registro. É importante lembrar aqui, galera, essas 2 propriedades aqui, elas são referentes à classe funcionário e não à classe pessoa. Já como eu estou herdando de pessoa, eu vou ter acesso a essas 2 propriedades, mais atributos, né, propriedades e métodos da classe pessoa. Então é isso que a herança prega, a gente poder dividir, né, o que é, digamos assim, especialidade de cada classe, porém tudo que é de comum em cada classe, de uso comum, a gente pode herdar dessa classe pai. E aqui eu criei uma outra classe aqui que é processo, que vocês vão entender na prática, tá? Porque essa classe aqui é uma classe super simples, aonde eu estou instanciando, né? Eu estou criando um objeto. Lembra que eu tenho a classe funcionário. Quando eu faço a instância, né, quando eu crio um funcionário, eu estou criando um objeto dessa classe. Então, por exemplo, aqui no meu objeto funcionário, eu vou ter o nome e a data de nascimento, que é relativo à classe pessoa, lembre-se, e vou ter data de admissão e registro, que é relativo à minha classe funcionário. De modo que, se eu tirasse aqui, por exemplo, a minha referência da herança, eu já não teria acesso aqui ao nome, não teria acesso aqui à data de nascimento e tampouco teria acesso ao método que eu tenho dentro da classe pessoa, que é o calcular idade. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui à minha herança e vocês podem ver que tudo já ficou liberado, digamos assim, para que eu possa setar novos valores. Galera, se eu vier aqui na classe pessoa, por exemplo, e criar qualquer outra coisa, por exemplo, eu vou criar aqui uma propriedade e eu vou dizer que ela é do tipo string e o nome dela é gênero, tá? Se eu criar essa propriedade aqui, eu posso vir aqui dentro do meu objeto, né, dentro do objeto que eu estou instanciando, e eu vou ter acesso à minha propriedade gênero da classe pessoa, tá? E se eu quisesse, eu poderia colocar aqui
poderia simplesmente colocar masculino. Porém, tem uma forma muito mais elegante da gente fazer isso quando a gente trata de valores fixos, né? Como, por exemplo, gênero, alguns códigos, países, né? Que sempre vão ser o mesmo nome, que é criando um enumerador, tá? Então eu vou criar aqui, só para ficar mais limpo o nosso código, eu vou criar aqui, por exemplo, um pessoa enum, tá? E dentro desse pessoa enum eu vou dizer que ele é um enumerador e eu vou dizer que masculino é o código 0, feminino é 1 e indefinido vai ser o 2. Enfim, eu posso colocar quantos eu quiser aqui, tá? E quando eu vier aqui na minha classe pessoa, ao invés de eu dizer que ele é de um tipo primitivo, ou seja, de um tipo built-in, que a gente chama, né? Que é um tipo já, digamos, compilado e criado pela própria linguagem, né? Eu posso dizer que ele é um do tipo complexo, eu posso dizer que ele é do tipo pessoa enum. E quando eu vier aqui na minha herança, ao invés de eu setar aqui de forma manual, escrevendo o que eu quero, eu posso dizer que ele vai ser do tipo pessoa enum, e aí eu posso escolher feminino, indefinido ou masculino. Então eu posso dizer que o meu gênero é do tipo pessoa enum masculino, pessoa enum feminino, pessoa enum indefinido. Então qualquer um dos tipos que eu criar dentro do meu enumerador eu posso usar. Isso é só uma dica, tá? Da gente tornar o código mais limpo, para a gente não colocar, digamos, valores padrões de forma manual, né? Ter que escrever ou ter que fazer o nosso front-end, passar isso de forma manual, enfim. É só uma boa prática para a gente aqui no código. Então a gente conseguiu ver aqui, galera, nesse pequeno exemplo que dentro da classe pessoa a gente tem tudo que é referente a pessoa e dentro da classe funcionário a gente tem tudo que é referente a funcionário. Só que, por que a gente está fazendo a herança aqui? Isso é uma questão muito boa. E aqui vai a dica de ouro para vocês sobre herança. Sempre que vocês forem pensar sobre herança, vocês têm que pensar se é um ou é uma. Simples assim. Por exemplo, funcionário é uma pessoa? Funcionário é uma pessoa, então teria sentido em fazer a herança. Agora, se eu disser assim, funcionário é um carro? Não tem muito sentido, porque funcionário não é um carro. Então, nesse contexto, não faria sentido eu fazer uma herança de funcionário e carro, certo? Então, isso é uma coisa que vocês têm que levar sempre quando forem pensar em herança. É um ou é uma? Se vocês tiverem isso em mente, vocês sempre vão saber qual é o momento certo de fazer uma herança ou não. Galera, então nesse pequeno exemplo aqui a gente conseguiu ver como que é utilizada a herança e claro que é muito simples de pegar e utilizar ali o básico da herança, é muito simples a gente fazer uma herança, é muito simples da gente, digamos assim, tonificar as nossas classes, né, e usar muito de clean code, boas práticas, né, para que a gente possa sempre construir um código mais limpo e objetivo. Eu espero realmente que tu tenha conseguido entender essa parte da herança, mas se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer trocar uma ideia contigo e te ajudar no que for preciso. E eu realmente queria te agradecer de coração por estar comigo aqui até o final do vídeo. Eu espero que tu fique muito bem, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo vídeo.